Boa tarde. A gente é aluno do Senac e a gente veio fazer um trabalho sobre patrimônios culturais, históricos, e a gente está com o nosso entrevistado aqui. Eu me chamo Diego Matheus, ele se chama João Pedro da Ruiz, e ele vai fazer algumas perguntas para você sobre a locomotiva. Então, a história de Bauru, ela é praticamente formada em cima de ferroviárias e locomotivas. É uma cidade que ela teve um grande começo por conta disso, transportes de cargas e muitas outras coisas relacionadas a isso. Então, a gente escolheu especificamente a locomotiva número 404 para ela ser um símbolo da cidade. Eu acho que todo mundo de Bauru tem uma foto com ela quando criança, então é algo muito legal, que é muito legal de se ver quando é um patrimônio. E a gente gostaria de saber como foi a origem dela, a produção, onde ela foi produzida, como que foi esse início dessa história dessa locomotiva. Tá, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas, eu sou maquinista aqui no Museu Ferroviário, também sou graduado em História. E no caso da locomotiva 404, ela é de origem americana. Ela foi fabricada pela Baldwin Locomotive Works em 1920. A Baldwin é tida como a maior fabricante de locomotiva a vapor do mundo que existiu. Eles fabricaram mais de 70 mil locomotivas a vapor entre 1800, a década de 1830 e a década de 1950. Eles ficaram em atividade por mais de 100 anos aí. Nossa, então é uma indústria que durou bastante tempo, né? Dentro não só do Brasil, mas no mundo inteiro. E como que aconteceu a trajetória de documento dela, assim, para ela chegar até no Brasil? A período que ela encostou no Brasil, a primeira vez que Sim, ela pisou nesse território. sim, a 404 ela faz parte de uma encomenda realizada pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em 1920, a Baldwin. Então a Noroeste naquela época ela fez uma encomenda de 20 locomotivas a vapor, sendo 10 locomotivas para trens, destinada a trens de carga, que era do tipo Consolidation, a classificação de roda era 280, e 10 locomotivas do tipo Pacific, que é a classificação 462. O que seria essa classificação? Na frente da locomotiva ela vai ter um truque de 4 rodas guia para ajudar a locomotiva a se inserir nas curvas, 6 rodas de tração, que são essas rodas grandes que tem a braçagem conectada, que fica aquele movimento das bielas e das braçagens quando a máquina está andando. E ela tem 2 rodas de arrasto, que é para suportar o peso da fornalha e da cabine. Então na Noroeste, essa série ela foi numerada inicialmente de 401 a 410. Então é a 404 que ficou aqui em Bauru, mas ainda existem outras locomotivas dessa série que ainda existem. Ah, legal. Mas como foi para ela chegar a Bauru? Essa para vir dos Estados Unidos era de navio, via marítima. Então descia no Porto de Santos. Se elas já viessem montadas e tivessem condição de vir, não funcionando, mas vir rebocada, então ela era engatada num trem, era formado um trem com essas locomotivas. E no caso da Noroeste, elas tinham que vir, por descer no Porto de Santos, tinha que subir a serra e depois chegar aqui. Mas pela data, década por ser 1920, então ela veio em cima até São Paulo, em cima de pranchas da São Paulo Railway, da inglesa, para subir o nível, o desnível ali entre Cubatão e o Planalto, ali em Paranapiacaba. Depois em São Paulo era transferido para os trens da Sorocabana e chegava até Bauru, Ah, entendi. onde ela foi montada. Mas, tipo, em questão de quando ela estava quando ela tava em funcionamento, no auge dela, ela era considerada uma locomotiva para carga, uma locomotiva relacionada a pessoas. Qual que era o transporte dela? Que Trem ela de carregava? passageiro. Trem Ela de passageiro? tracionava trem de passageiro, preferencialmente. Por quê? Por causa do diâmetro de roda. Locomotiva a vapor, quanto maior o diâmetro da roda motriz, mais velocidade, menos força. Quanto menor o diâmetro, é o inverso. É menos velocidade, mais força. Porque máquina para trem de carga tem que ter força. Para trem de passageiro precisa de velocidade. Ah, então tudo acaba se variando no modelo de construção dela, que foi o que Sim, você sim, falou dos é 6 tudo eixos. Ah, então é tudo isso. modelo de É construção. especificado, o corpo de engenharia da ferrovia fazia o pedido para o fabricante: nós queremos uma locomotiva com esta especificação. Às vezes eles já especificavam até a cor que a locomotiva ia vir de fábrica, o padrão de pintura já era Ah, escolhido. Outras ficavam por conta do fabricante, aí variava do entendimento entre as duas partes. tem algum período que as pessoas consideram mais importante na linha Noroeste? Tipo, algum período de tempo que ela foi muito mais que essencial? Era meio que a alma de todos os negócios por conta de transporte das pessoas. Então, assim, teve uma época que ela foi considerada o auge dela? No período da tração a vapor, na década de entre 40 e 50.
Ah, sim, por conta desses motivos mesmo. Porque já é o término da ferrovia, da construção, né? Os prolongamentos até Campo Grande, até Corumbá e Ponta Porã ficaram prontos no início da década de 50. Né? Algumas remodelações dos trechos, aqui, principalmente entre Bauru e Lins, então retificação de traçado para eliminar curva, melhorar a questão de rampa, né? Possibilitavam um tráfego de trens mais pesados e com uma velocidade maior. Ah, sim. Então, em relação ao tombamento dela, você acha que ela teve, tipo, o reconhecimento merecido dela? Porque por conta que todas as locomotivas fizeram um trabalho excelente, mas hoje ela é um símbolo, né, da cidade de Bauru. Você acha que por conta do tombamento, que demorou muitos anos, né, você acha que teve esse reconhecimento? Sim, o tombamento ele considera um bem como um patrimônio de um local, né? Pode ser a nível municipal, estadual ou federal. No caso dela, o processo de tombamento é municipal. Então ela é tida como um patrimônio municipal. Então ela acaba tendo uma relevância para a sociedade. Não só a 404, né? Como essa locomotiva aqui do lado, a 278, a número 1 que está ali na frente do museu, que também são locomotivas que estão também inclusas nesse processo de tombamento. Então elas são reconhecidas como um patrimônio da cidade. Isso não impede da locomotiva passar por reformas e voltar a operar. O tombamento ele impede apenas que o bem seja sucateado, no caso da locomotiva. Impede que você, eu não quero mais, então vamos cortar e vamos mandar para sucata. Não, com o tombamento ela fica protegida por lei. E o ano, você sabe ao certo ano que ela foi tombado? O processo foi iniciado no início da década de 2000, né, por volta de 2001. Eu costumo falar assim, ferrovia, ou você gosta ou você odeia, não tem um meio termo. Você não vai conseguir ficar em cima do muro. Ou você vai acabar gostando da coisa, vai mergulhar de cabeça nesse universo, ou você vai odiar e não vai querer ouvir falar trem, ferrovia, nada relacionado ao termo. E no caso de Bauru, como a ferrovia está presente desde 1905 e ela influenciou todo o desenvolvimento da cidade, então isso mexe com o imaginário das pessoas, o emocional das pessoas. Principalmente aqui, o prédio da estação. Você pega uma pessoa que tem mais de 30 anos, que chegou a viajar nos trens de passageiro, alguém sempre vai ter uma história para contar. Eu lembro quando eu era criança que eu ia na estação, meu pai trabalhou na estação, minha mãe trabalhou no bar que tinha na estação, né? A nossa família sempre viajava de trem, então tinha encontro, desencontro. Então a maioria da população na cidade tem uma ligação afetiva com isso aqui, seja direta, porque tem alguém da família que trabalhou na ferrovia, ou seja indireta, porque a sua família veio por causa do desenvolvimento que a ferrovia trouxe. Então você não tinha um parente ali dentro, mas você se utilizava do serviço da ferrovia. Então aí você acaba criando também essa afetividade. E o símbolo disso acaba refletindo principalmente no material rodante, que são as locomotivas, carros e vagões. Então quando você fala ferrovia, você lembra do trem, mas existem vários outros setores atrás disso que era necessário para aquele trem estar funcionando. É igual a profissão, fala uma profissão ferroviária, primeira que vem na cabeça, maquinista. Mas existem outras profissões também que tinha que estar trabalhando, que era para possibilitar que o maquinista estivesse dentro da locomotiva. Nossa, é muito legal saber disso. Agora, no momento, depois de ter ativado já, quando estava parada já, ela sofreu algum termo de vandalização? Coisa pequena, às vezes é quebra de um vidro por conta de pedrada, né? Pega uma pedra, acaba pegando no vidro da cabine e acaba quebrando, ou alguma peça menor, um encanamento, alguma coisa que é de cobre, algum metal que você pode vender na sucata, alguém passa, consegue, quebra, né, corta aquilo ali e acaba levando. Mas algo muito grande, assim como já acontece em locomotivas que estão em pedestal, né, como ela está, em áreas que não é protegida como o bosque. O bosque ele é cercado, à noite os portões são fechados. Então você não tem um acesso tão fácil àquela locomotiva fora do horário comercial. Quando ela está, essas locomotivas em outras localidades, estão num local totalmente desprotegido, então além dela sofrer pela ação do tempo, porque não tem um lugar coberto, como está a 404, e não tem um lugar cercado, ela pode ter várias peças que acabam sendo subtraídas. Então esse é um problema desse tipo de equipamento que acaba sendo deixado como monumento. Isso foi necessário lá atrás, na década de 50, 60, 70, quando essas máquinas eram desativadas, e isso foi uma maneira de preservá-las. Hoje, agora tem que começar um novo movimento para tirar essas máquinas desses pedestais e trazê-las de volta ao funcionamento. Só que aí isso pode acabar caindo num outro problema, na onde essa locomotiva vai funcionar.
No caso de Bauru, ela pode voltar a funcionar em Bauru. Mas outras cidades não tem mais nem sequer a ferrovia, porque a ferrovia foi desativada, foi retificado o trecho e nem as linhas dentro do município ela passam mais. Então você fica naquele dilema. Vai tirar a locomotiva, ela vai funcionar na onde? Aqui no meu município ou ela vai para outro município funcionar? O que é melhor? Você vê a locomotiva funcionando em outra cidade ou você vê a locomotiva parada sendo degradada lentamente com a ação do tempo ou a ação de pessoas com outro intuito, né, digamos assim. Entendi. E a gente agradece demais a oportunidade de estar conversando com você, porque a gente achou que não ia gostar desse tema, sinceramente. A gente acabou adorando, pesquisamos mais do que necessário. E a gente agradece muito a oportunidade de estar vindo aqui, poder gravar essa entrevista com o senhor. Obrigado mesmo, viu? É uma história muito profunda, né, cara? Muito profunda. A gente achou que era só uma locomotiva, mas foi até pro Brasil, não foi só pra Bauru. Então. Sim, é algo que às vezes você vê, ela tá parada, mas tem uma história por trás. Então isso vai servir não só no caso do patrimônio ferroviário, mas o patrimônio histórico da cidade inteira. Agora, a partir de agora, vocês às vezes podem passar num lugar, ver um prédio antigo, uma igreja, alguma coisa do nosso patrimônio histórico e ficar se perguntando: o que era esse lugar? Quando foi construído? Quem construiu? O que foi a trajetória dele? O que funciona hoje? Por que ele está nesse estado de conservação, né, para os que estão com o estado mais degradado? E também para o patrimônio ferroviário, né? E isso também já é um pontapé inicial para vocês também, se tiver um interesse, de procurar saber mais, procurar se inteirar mais das atividades que acontecem no museu, ou dentro do universo da preservação ferroviária, ou da preservação do patrimônio como um todo, né? Não só do patrimônio material, como imaterial, de Bauru e por aí afora. Assim, tem algum contato, caso alguém queira falar com o museu diretamente? Sei lá, às vezes para entregar algum bem que fez essa história, um e-mail, um número? O Museu Ferroviário tem o telefone, que é o 3212-8262. Também tem as redes sociais, né, o Facebook do museu, que é Museu Ferroviário Regional de Bauru. Então é só procurar no Facebook. O Instagram também é o mesmo nome. E aí pode estar entrando em contato com a nossa equipe. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer a doação de alguma peça, de alguma fotografia, documento, pode estar entrando em contato conosco aí. Beleza. É isso então. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, aqui a explicação da locomotiva a vapor não é a locomotiva 404, né, mas o princípio de funcionamento da locomotiva a vapor é idêntico em todas as máquinas. Bom, então para a locomotiva poder funcionar, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de água, combustível e fogo. Combustível, água e fogo, eu vou gerar o vapor. Então isso daqui seria uma panela de pressão gigante com roda embaixo. O princípio de funcionamento é a mesma coisa. Se eu deixar faltar água dentro da panela de pressão, o que vai acontecer? Vai explodir. Se faltar água dentro da caldeira, vai acontecer a mesma coisa, ela vai explodir também. A diferença é que na panela de pressão, se ela explodir, a tampa vai enroscar no forro e vai encher a cozinha de batata, carne ou feijão. A locomotiva, se ela explodir, não vai voar isso daí, vai voar pedaço do maquinista e o foguista para todo lado. Bom, para poder fazer a queima do combustível, dentro da caldeira existe a fornalha ou a caixa de fogo, que nessa locomotiva é a partir dessa cinta amarela para dentro da cabine, que ela vem até aqui embaixo. Toda essa região aqui é a fornalha e embaixo é o cinzeiro. Dentro da fornalha, nesse caso da locomotiva 278, eu faço a queima da madeira, da lenha. Então, após a queima da madeira, a cinza da queima ela se acumula no cinzeiro e depois ele cai em cima da linha. Dentro aqui, onde está a parte cinza, é a fornalha. Aqui dentro, a caldeira. Eu tenho 5.000 litros de água para ferver e produzir vapor. Então, o calor da fornalha vai aquecer toda a caldeira e ferver 5.000 litros de água e produzir vapor. O vapor ele se acumula aqui dentro, nessa peça verde, que é o domo de vapor. Em cima está o apito e as duas válvulas de segurança, para evitar que a caldeira exploda por excesso de pressão. Dentro da cabine, para poder movimentar a locomotiva, a gente puxa uma alavanca chamada regulador de vapor, que seria o acelerador. Ele vai abrir uma válvula dentro do domo de vapor e permitir a passagem do vapor até o cilindro. O vapor vem aqui por dentro, desce aqui e vai empurrar aqui um pistão, passa por uma válvula e empurra o pistão. Movimentando o pistão, você consegue movimentar todo esse conjunto de manivela e alavanca na roda. Então ela vai produzir esse movimento.
é semelhante quando você está pedalando a bicicleta, para ficar mais fácil de compreender. Então, dos dois lados da locomotiva tem um cilindro, algumas locomotivas têm 3, outras têm 4 cilindros apenas para melhorar, ter um melhor aproveitamento do rendimento do vapor e aproveitamento mecânico. Depois que o vapor trabalhou no cilindro, ele escapa aqui dentro da caixa de fumaça e sai pela chaminé. Então aquela fumaça preta que sai com força, em jato, na verdade ela é vapor, mas ela é escura porque ela arrasta todo o material particulado da fornalha, passa por dentro da caldeira e vai sair aqui. Então por isso que aquela fumaça ela tem um aspecto escuro e sai bastante cinza também pela chaminé. Bom, com exceção do sino e do areeiro, todo o resto da locomotiva ele necessita do vapor para funcionar. Então para acionar o sistema de freio da locomotiva eu preciso de vapor. Para acender o farol dianteiro ou o farol do tender, a luz interna da cabine, eu preciso de vapor que vai acionar o dínamo, que é aquele caracolzinho que está aqui em cima da caldeira. Ah, eu quero avisar alguém que o trem está se aproximando, ele vai sair da estação, vai chegar na estação, vai passar num cruzamento com uma rua, aí tem que avisar o motorista, o pedestre, que o trem está se aproximando. Então eu faço uso do apito, que é essa peça que está aqui em cima e ele funciona com vapor. Não tenho jeito de colocar outra coisa para poder acionar o apito na locomotiva. Tá? Basicamente, pessoal, a máquina a vapor é um funcionamento bem simples, ela precisa apenas de alguns outros acessórios por questão de segurança, né? Nível de água, injetor de água da caldeira para completar o nível de água da caldeira, vai fervendo a água, vai abaixando, então tem que repor essa água. Então aí é necessário alguns instrumentos aí para melhor segurança da operação da caldeira. Tá? Bom, falando também no tipo de locomotiva, a locomotiva a vapor ela é classificada de acordo com o número de rodas. No caso da 278, ela possui 2 rodas guias. Aqui no Brasil você conta os 2 lados da locomotiva, que é a classificação anglo-americana. Então ela é 2, 6, porque ela tem 6 rodas de tração, né, ou rodas motrizes, e 0, porque ela não tem nenhuma roda de apoio aqui embaixo, né, embaixo da cabine, que não está pegando aqui no vídeo. Então lá 260 também corresponde ao nome, que é o nome Mogul, que dá para essa locomotiva. No caso da locomotiva 404, que está lá no Bosque da Comunidade, ela é uma 4, porque ela tem um conjunto de 4 rodas aqui na frente, guias, 6 também tem 6 rodas de tração, só que ela tem 2 rodas de arraste. Então, o tipo 462 também é tido como o nome de Pacific. E assim por diante, várias combinações de rodas têm um nome específico. Tá? A gente agradece muito a oportunidade que o senhor deu pra gente, da gente vir, conhecer mais o local, de se aprofundar mais no assunto. Muito obrigado mesmo, a gente agradece, porque foi um puta trabalho legal de ser feito. A gente descobriu muitas coisas que a gente não sabia. Então, muito obrigado mesmo, é isso. Ô, caralho! Você cumprimentou de novo! Não, não é pra cumprimentar! Porra, mano! Esqueci, cara, é costume! Ai, meu Deus do céu! Isso aí vocês põem no final, aqueles erros de gravação. Exato! Ai, caralho!